Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, aqui quem vos fala é o seminarista Rafael. E dando continuidade à nossa série de catequeses, no primeiro tema nós trabalhamos a criação, e nesse segundo tema trabalharemos especificamente sobre a criação do homem. E a leitura que nos é proposta para esse tema está em Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 24, que nos diz assim: Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. E Yahvé Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, às aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Deus fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma das suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois, da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Então, se na catequese passada nós falamos sobre a criação, na catequese de hoje nós falaremos especificamente sobre a criação do homem, que é a obra-prima de Deus, e qual a finalidade da vida humana. Na catequese passada nós falávamos sobre as 3 perguntas fundamentais na vida humana: de onde vim, para onde vou e qual a minha missão aqui. E é a partir dessas perguntas que nós podemos então pensar qual a finalidade da vida humana. De tudo aquilo que foi criado, de todos os seres, de todas as criaturas, somente um homem é capaz de conhecer e de amar a Deus, de amar o seu Criador. Como nós vimos no relato do Gênesis, o homem, a partir do momento em que foi criado, ele deu nome a todos os outros seres. Por isso que Deus concedeu ao homem o domínio, não no sentido de destruição, mas de administração dos bens da terra. E se o homem pode conhecer e amar a Deus, ele também pode conhecer a si mesmo, conhecer os demais, se relacionar com os demais. Um homem que foi criado por Deus, ele é ao mesmo tempo espiritual e corporal, porque ele tem como princípio material o corpo que nós vemos aqui, que nós temos, e temos também o princípio espiritual, que é a alma. Então o corpo é o princípio material do homem e a alma é o princípio espiritual. É importante nós sabermos que quando nós falamos de alma, estamos falando que a alma ela é criada diretamente por Deus. A alma ela não é produzida pelos pais de uma criança, mas ela é criada diretamente por Deus e ela é imortal. Então, quando um ser humano morre, o seu corpo, depois de velado, enterrado, ele entra em um estado de decomposição. O corpo humano vai se degradando, vai entrando no estado de decomposição. A sua alma, que é imortal, ela não entra nesse estado de decomposição. Ela permanece na sua imortalidade e depois, na ressurreição final, ela se unirá novamente ao corpo. Esse é o ensinamento da Igreja
sobre a realidade da alma, que é um princípio espiritual. Além da alma e do corpo, a Igreja sempre insiste muito na realidade do coração, porque é do coração humano que saem as suas decisões, que sai a sua liberdade, que saem as suas opções pelo bem ou pelo mal, as suas opções por Deus, pela vida de Deus, pelos mandamentos de Deus. No relato do Gênesis também que nós ouvimos, Deus cria o homem, mas também lhe dá uma auxiliar, que é a sua mulher. Ou seja, homem e mulher foram criados em perfeita igualdade como pessoas, mas também com as suas características distintas, enquanto masculino e feminino. E dizer que a mulher foi tirada do homem não quer dizer que ela é submissa ao homem, mas quer dizer que homem e mulher foram criados um para o outro, para que um ajudasse o outro, para que um colaborasse com o outro e para que eles se complementassem. Esse é o sentido de dizer que a mulher é uma auxiliar do homem. Ou seja, não é que o homem foi criado pela metade incompleta e que a mulher foi criada pela metade ou incompleta, mas que homem e mulher foram criados um para o outro. Foram criados para viver em comunhão entre si e em comunhão com a criação. Iguais como pessoas, mas diferentes enquanto masculino e feminino. E quando nós falamos também na reflexão sobre a criação do homem, é importante nós entendermos, como nos ensina a Igreja, que o homem foi criado no que nós chamamos no estado de santidade e justiça original, que ele estava em plena harmonia, em plena comunhão consigo mesmo, com Deus e com a criação. Com o pecado original, com a realidade do pecado original dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, esse estado de santidade e de perfeição original, ele acabou sendo perdido. Por isso que hoje, na nossa vida humana, nós podemos ser inclinados tanto para o bem quanto para o mal. Preservamos o nosso desejo pelo bem, mas em nossas escolhas, por consequência do pecado original, nós muitas vezes fazemos escolhas más. O desejo de felicidade que habita no coração humano, ele tem a sua origem em Deus. O desejo de ser feliz aqui nessa vida, de ser feliz até chegar à vida eterna, foi colocado no coração humano por Deus. É um desejo que vem de Deus, mas pelas consequências do pecado original, nós, apesar de desejarmos a felicidade, muitas vezes fazemos as escolhas erradas. Por isso que só Deus, que colocou esse desejo de felicidade no coração humano, só Ele pode satisfazer esse desejo que Ele mesmo colocou em nós. Deus criou o homem para que o homem o conheça, o sirva e o ame de todo o coração, seja feliz para que chegue à vida eterna. A vida eterna, ela é diferente dessa vida que nós vivemos aqui. Essa vida que nós vivemos é o meio pelo qual, é um dom que Deus nos ofereceu para que nós cheguemos à vida eterna. Mas a vida eterna, ela é um dom de Deus sobrenatural, é algo que ultrapassa a nossa razão. Nessa vida, nós experimentamos momentos de eternidade, podemos dizer assim, quando nós rezamos, quando nós estamos na missa, quando nós entramos em comunhão com Deus. Mas a vida eterna, de fato, ela vai além daquilo que a nossa razão, que o nosso entendimento pode compreender. Então, essa promessa de vida eterna nos coloca, cada um de nós, seres humanos, nós criados por Deus, diante de escolhas morais que nós devemos fazer em vista da vida eterna. Por mais que as coisas desse mundo, o dinheiro que é importante, que é necessário, os bens materiais que nós temos à nossa disposição,
Por mais que possam ser úteis, necessários para nós, eles não são fim em si mesmo. São meios, são bens provisórios, transitórios, que nós temos e que devemos usar bem para chegarmos à vida eterna. Porque só Deus é a nossa verdadeira fonte de felicidade, é a verdadeira fonte de todo bem. Deus também deixou para nós, como consequência do pecado original, os caminhos errados que nós muitas vezes escolhemos. Deixou para nós os seus mandamentos, que são caminhos que nos apontam como nós devemos viver, como nós devemos usar os bens deste mundo. E nos concedeu também a Igreja, que é essa instituição visível, que por meio dos seus pastores e dos seus ensinamentos também nos indicam, nos apontam os caminhos, os meios que nós devemos seguir para chegar à vida eterna. Temos uma graça muito grande de termos a Igreja como um presente de Deus para nós, instituída por Cristo, assistida pelo Espírito Santo, na celebração dos sacramentos, nas orações que a Igreja nos oferece, na liturgia, são meios, são sinais da graça que Deus nos comunica para que nós, alimentados nesta vida pelo próprio Deus, cheguemos à plena comunhão na vida eterna. A vida eterna é essa restauração de tudo aquilo que o homem perdeu depois do pecado, aquele estado de justiça e de santidade originais que nossos primeiros pais, Adão e Eva, perderam depois do pecado, nos será restituído na vida eterna. E a vida eterna, ou o céu, como nós podemos dizer, não é simplesmente um lugar, mas é um estado de plena comunhão com Deus. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, chegamos ao final desta catequese sobre a criação do homem, e a Cleide, que é catequista aqui na nossa paróquia Divino Espírito Santo em Nuporanga, irá fazer um resumo sobre o tema de hoje, para que fique um pouco mais claro para vocês e para que também possa ajudar na atividade que foi proposta. Querido catequizando, ao escutarmos o que foi lido hoje, percebemos que o nosso Criador fez o homem e a mulher, para eles pudessem amá-lo e servi-lo, mesmo que no paraíso eles tenham caído em tentações, no qual era proibido. É assim que eles cometeram esse erro, teve que assumir seus erros e aguentar as consequências. Já pensou se eles tivessem feito e obedecido tudo como Deus mandou? O mundo realmente ia ser um paraíso? Esse foi o primeiro pecado a ser cometido no mundo. E, através desse pecado, que temos as lições que são obedecer pai e mãe, ajudar sempre as pessoas, não responder, ser educado, entre outros. Deus é o nosso Criador, Ele quer o nosso bem, quer ver a gente feliz e seguindo o caminho que preparou para todos nós, sem pecado, sem maldade, apenas com todas as coisas boas diante de seus caminhos e suas orações. Querido catequizando, que os anjos de guarda protejam e até breve, estou com saudades. Então, até a nossa próxima catequese, a nossa próxima reflexão, e aproveitem esse momento de catequese, esse momento de ensinamento sobre a criação, sobre o homem e sobre também os outros temas que nós iremos trabalhar. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima catequese.